salve galera! Chegando na área com mais um informativo do dia no canal Detetives Vascaínos e um dia de notícias inesperadas para o Vasco visando o clássico de quinta-feira contra o Botafogo. Antes da gente prosseguir, te convido a deixar o seu like rapidinho aí, compartilhar este boletim e me ajudar chamando cada vez mais torcedores a se inscreverem no canal. Bom, mas é como eu falei, hoje foi um dia de surpresas no Vasco e desagradáveis por sinal. Numa tacada só, o time perdeu 3 goleiros por clássico contra o Botafogo e outros jogadores. Apesar do alvinegro ter também ausências, o prejuízo maior foi do Vasco. Vamos debater essa situação aqui, falar de como pode ficar a montagem do time do Barbieri que vem quebrando a cabeça para essa partida, diante de tantas ausências, e trazer detalhes sobre um atacante que deve ser confirmado em breve como um novo reforço do Vasco, que está chegando para a reserva do Pedro Raul, o atacante Lelê do Volta Redonda. Te conto tudo aqui, por isso fique ligadinho até o final, viu? Vem comigo nessa! E o que parecia ruim ficou pior, viu? Depois de perder o clássico contra o Fluminense, precisando mais do que nunca de uma vitória contra o Botafogo para poder vislumbrar uma vaga nas semifinais do Carioca, o Vasco hoje teve a confirmação de desfalques importantes para o clássico da próxima quinta-feira. E a maioria deles por questões burocráticas. Numa tacada só, os goleiros Léo Jardim, Ivan, Thiago Rodrigues e o volante Jair não poderão enfrentar o Botafogo por falta de condições de jogo. Explico, meus amigos. Vasco e Botafogo jogariam dia 23 de janeiro pela 3ª rodada, que naquela ocasião começou no dia 21. Como é notório, o Vasco fez um pedido à Federação do Rio para adiar aquele jogo, já que queria ter mais tempo de preparação depois de voltar da pré-temporada na Flórida, lá nos Estados Unidos. O regulamento da Federação do Rio é bem claro, diz que para cada uma das partidas do campeonato, somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada. Dia 20 foi feriado municipal aqui no Rio. A federação não funcionou. Como a 3ª rodada teve início no dia 21 de janeiro e o dia 20 foi feriado, só deveriam ser escalados então para essa partida jogadores inscritos até o dia 18. O Léo Jardim foi regularizado no Bira da Federação na tarde do dia 27 de janeiro. O Ivan e o Jair foram inscritos no dia 19, ou seja, a inscrição se deu fora do prazo estabelecido. Em relação ao goleiro Thiago Rodrigues, que hoje seria a 3ª opção do elenco para o gol, também entra nessa mesma situação. Embora ele tenha se representado com o restante do elenco no início da pré-temporada, ficou naquela de sair e ficar, e nessa brincadeira acabou demorando a se chegar a um acordo pela sua renovação. E quando se deu, a sua regularização ocorreu no dia 30. Em relação ao volante Jair, mesmo que ele tivesse em condições de jogo, a sua escalação dificilmente aconteceria. O jogador ainda está com uma leve lesão na coxa. E devido ao fato de estarmos no início da temporada e pela sequência de jogos que terá pela frente, era praticamente certo dele ser poupado para evitar algo mais grave. De qualquer forma, é uma ducha de água fria na cabeça do Barbieri, que tem uma missão dura pela frente de dar sequência ao grupo e ainda lutar por uma vaga nas semifinais. Sem peças de reposição, o Vasco vai para o clássico mais desfalcado do que nunca e precisando vencer. Hoje a equipe ocupa a 6ª colocação com 11 pontos e vencendo chegaria a 14. E dependendo do jogo entre Flamengo e Volta Redonda na 4ª, poderia ficar entre os 4. Em caso de um tropeço seguido, a distância para o G4 vai aumentando e o time teria a dura missão de fazer os últimos jogos sem poder perder mais nenhum ponto e ainda secando os adversários. Sobre o time que vai a campo, no gol, o Royce, obviamente, será o escolhido, né? Na posição do Jair, fica a dúvida do Barbieri se ele vai manter essa escalação com 3 cabeças de área e se de repente colocaria o Alex Teixeira no meio, com outra opção ofensiva no lugar do Figueiredo, como o Eric Marcos e o Orediano, ou escolheria 2 volantes, colocando o Nenê no time e adiantando o Alex Teixeira mais pela esquerda para se juntar ao Gabriel Peck pela direita e o Pedro Raul centralizado. Enfim, hoje é um grande ponto de interrogação, mas como a estratégia usada no primeiro tempo contra o Fluminense foi bem fundamentada, as possibilidades são boas de uma manutenção do esquema. No último treinamento, que será realizado nesta 4ª, teremos enfim uma definição. Mas e você, torcedor, diante desses desfalques, como você escalaria o Vasco para esse clássico de quinta, diante dessa necessidade da vitória? Comente aí.
parece, o Vasco está próximo de selar a contratação do atual artilheiro do Campeonato Carioca, o Lelê do Volta Redonda, de 25 anos. O namoro do Vasco com o jogador realmente caminhou muito nos últimos dias e um casamento está mais perto do que nunca. De olho num reserva imediato para o Pedro Raul, pelo que apurei, o Vasco viu em Lelê uma ótima oportunidade de mercado. Há um entendimento conjunto do Paulo Brax, Abel Braga, Maurício Barbieri e até do diretor esportivo do Genoa, Johannes Spurs, que se encontra no Rio de Janeiro discutindo algumas situações com o departamento de futebol e auxiliando no mapeamento de reforços, que a contratação é válida. E o Vasco só estaria pagando um valor pelo empréstimo do jogador até o final do ano, mas deixando claro no contrato uma cláusula de obrigação de compra caso o Lelê atinja algumas metas, como por exemplo, um número mínimo de partidas disputadas. No Itaboraí, ninguém quer comentar essa situação. Uma fonte que eu consultei próximo ao presidente do clube me disse o seguinte: o jogador ainda tem 3 jogos a fazer com Volta Redonda e não seria justo da parte do Itaboraí dar alguma notícia referente ao andamento de uma possível tratativa com o Vasco ou qualquer outra agremiação, até porque o Volta Redonda está disputando a classificação para as semifinais do Carioca. Hoje é o 4º colocado e vem fazendo uma ótima campanha nessa competição. Além do mais, o empréstimo do atleta vai até o dia 10 de abril. Mas a situação está, sim, bem adiantada, meus amigos. Os detalhes finais referentes ao pagamento estão sendo discutidos e assim que o Volta Redonda iniciar a sua participação no Carioca, a contratação do jogador deve ser oficializada pelo Vasco, que quer garantir logo o reforço, já que há mais clubes do Brasil e do exterior de olho no jogador. A ver como ficaria a situação dele na Copa do Brasil, competição que o Vasco também estreia no dia 23 diante do Trem. O Volta Redonda do Lelê vai disputar essa mesma competição, onde estreia no próximo dia 22 contra o Falcão de Sergipe, em Aracaju. E a princípio o regulamento não permite que um mesmo atleta atue por 2 equipes numa mesma competição. Caso aconteça, o Lelê estaria apto apenas para o Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. Bom, galera, esse é o informativo de hoje sobre o Vasco. O Vasco que vive momentos decisivos no Campeonato Carioca e vai para o seu 2º clássico. E a expectativa do torcedor é que a equipe volte a vencer e traga uma maior confiança em termos de competitividade para o decorrer da temporada. Mas a você que prestigiou esse trabalho, meu muito obrigado, agradeço de montão, continue dando aquela moral, deixando seu like aí embaixo, compartilhando este conteúdo e comentando, vamos debater juntos a situação do Vasco. Vamos que vamos, um grande abraço e até a próxima!